bem-vindo a mais um Sabor Gourmet. Hoje nós vamos fazer um arroz que é sucesso em qualquer confraternização, qualquer festa, churrasco, que é o arroz farofado. É uma receita que vem tradicionalmente do sul da Bahia, do norte de Minas Gerais, que eles pegam o arroz e faz quase que um feijão tropeiro, só que usando o arroz. Vamos começar com os ingredientes primordiais, né, que é o arroz. Você pode fazer tanto com arroz agulhinha, quanto com arroz cateto ou arroz selvagem, que vai ficar do mesmo jeito a nossa preparação. Eu vou começar com ele, a gente já cozinhando, porque depois eu preciso dar uma reservadinha nele. O cozimento dele é de um arroz normal, como você faz em casa mesmo, só que eu vou precisar dele um pouquinho mais soltinho. Então a gente não vai precisar cozinhar ele muito, porque eu preciso dele meio que um arroz pagão. Um pouquinho de óleo de soja. Eu preparei aqui um pouquinho de cebola batida no liquidificador, só para me dar um gostinho no arroz, mas ela também vai na preparação da farofa. Bom, vou começar colocando o arroz na panela. Eu vou mexer bem, misturar o óleo todo o arroz. O segredo para o arroz ficar bem soltinho é a gente deixar ele refogar bastante. A gente não precisa ter medo de refogar muito. E o arroz ele não é feito em fogo alto, tá? É fogo médio para fogo baixo. Então você não precisa preocupar quando você pôr ele no fogo baixo, deixa ele refogar bem. Isso que vai deixar o arroz muito soltinho, tá? E a gente também, outra dica, a gente não coloca sal quando a gente introduz o arroz na panela. A gente coloca sal quando a gente coloca a água, tá bom? Vamos deixar, não parar de mexer para ele não grudar no fundo da panela. Deixa ele refogar bem. Deixa ele dar uma refogada aqui em fogo baixo. A gente não precisa preocupar com ele agora. Enquanto o arroz vai refogando. Nesse arroz farofado, né, que eu falei que a gente parece um pouquinho com feijão tropeiro, a gente vai usar uma linguiça. Você pode usar linguiça de pernil, de frango, toscana, uma artesanal, não tem problema não. Qualquer tipo de linguiça, calabresa, tá? Pode ser mais de uma variedade, não tem problema, isso vai do gosto de quem está fazendo. Para mim deixar ela um pouquinho mais durinha, eu vou colocar ela no forno, um fiozinho de azeite, só para ela não ressecar. Vou levar ela ao forno a 200 graus. Deixa eu olhar o arroz aqui, vamos dar mais uma mexidinha, ó. Fogo baixo ele não queima. Deixa eu aumentar um pouquinho a temperatura aqui, passar para um fogo médio, para mim já agilizar. A hora que ele começar a ficar opaco, aquele branco bem opaco, é a hora que a gente pode introduzir a água, tá? Enquanto ele não tiver com aquela coloração, a gente pode deixar ele refogando, certinho? Eu vou usar uma frigideira para a gente começar com a preparação da farofa. No primeiro momento a gente faz tudo separado, para depois a gente fazer uma junção. Eu vou começar com 300 gramas de bacon. Vou deixar ele
Ele dá uma fritadinha aqui pra gente começar a nossa farofa. Deixa eu dar mais uma mexidinha no arroz. E aqui, gente, esse arroz para churrasco faz sucesso em qualquer confraternização. Você também pode dar uma incrementada nessa farofa. Tem muita gente que faz essa farofa usando o açafrão da terra, cúrcuma, né, no arroz, colorindo ele, tá? Isso aí fica à vontade de cada pessoa. Não para de mexer para ele não grudar aqui embaixo da panela, no fundo. Olha, ele começou a ficar opaco. Quando o arroz começa a ficar opaco, eu já posso entrar com a água. E esse barulhinho do bacon, dando uma fritadinha. Deixa eu dar uma mexidinha. A gente não põe manteiga, eu vou usar a própria manteiga do bacon. Então o arroz já começou a ficar opaco. Já vou entrar com a água. Entra, vai mexendo. Mais um pouquinho. A gente sempre coloca um dedo acima do arroz de água. Coloquei um dedo acima, eu já vou temperar esse arroz. Eu vou temperar ele só com sal, porque no final eu vou temperar a minha farofa. Ele não precisa ficar muito ao ponto de tempero, porque a gente tem alguns ingredientes com sal oculto na farofa, que é o caso do bacon, o caso da linguiça calabresa, até mesmo da linguiça. Então a gente faz ele bem suave de tempero para a gente temperar tudo na farofa. Dá só uma mexidinha no bacon. Toda vez que a gente for fazer preparação, a gente tem que tomar muito cuidado com os ingredientes. O que a gente está colocando para a gente fazer o processo certo de cozimento. Por exemplo, toda vez que tiver bacon, ele é o primeiro a ir para a panela, porque o tempo de cocção dele é maior, para a gente não usar os ingredientes e eles queimarem ou passar do ponto. Então, a gente já faz um mise en place, para a gente já ter noção do que vamos usar na preparação. Bom, meu bacon já está quase no ponto que eu quero. Eu não quero ele torradinho. A hora que já tiver quase no ponto, eu vou incorporar a cebola. Bom, e tudo que vai bacon é bom, né? Então, não precisa economizar no bacon. Geralmente, para cada 300 gramas de arroz, eu uso 300 gramas de bacon. Ele já está quase ao ponto. Eu vou incorporar a cebola. Deixa ela dar uma fritadinha junto com o bacon. Você pode picar ela grosseiramente.
E toda preparação caipira sempre tem que ter uma cebola e alho, né? Não pode faltar. Deixa ele dar uma fritadinha aqui. Eu vou olhar a linguiça que está no forno. A linguiça eu estou colocando ela a 220, vai ficar na média de uns 15 a 20 minutos. Bom, a preparação já começou, a cebola já começou a ficar mais molinha. Eu vou colocar um pouquinho de alho só para dar aquele gostinho, mas eu vou picar ele bem trituradinho. Eu não vou amassar ele, eu vou só triturar. Bem miudinho mesmo. Vou incorporar bastante alho. Pessoal, enquanto o bacon, o alho e a cebola fica pronto aqui, a gente só vai chamar os comerciais e já já a gente está voltando para finalizar esse prato. Rapidinho a gente está voltando. Bom, estamos de volta aqui, estamos terminando o nosso bacon. Foi rapidinho, a gente já voltou. Já o bacon tá, ó, ele já dando aquela crostinha, a cebola também. Vamos dar essa leve fritadinha, aproveitando a manteiga do bacon. Eu não coloquei nada de manteiga aqui por enquanto. Cebola, bacon e alho ao ponto. Vou pegar um bowl para a gente já reservar esse bacon. Vou deixar ele esfriar. Eu vou vir agora com um pouquinho de manteiga de leite na mesma frigideira que eu fiz o bacon. Vamos pôr uma porção generosa. Nosso arroz também já está quase pronto. Eu vou vir com o tomate. Eu vou dar só uma salteadinha no tomate. Para ele eliminar, eu estou colocando um tomate picado sem a polpa, só com a carne mesmo, sem a polpa, sem a semente. Só a carne do tomate, porque vai ser uma preparação mais seca e o tomate vai dar a suculência que a preparação precisa. E a gente vai achar essa suculência só na carne dele. Porque senão a farofa umidifica e ela não fica com a crocância que a gente quer da farofa na preparação. Então só dá uma quebrinha no tomate em fogo médio. É algo bem rápido. Eu já vou entrar com a farofa. Eu estou usando uma farofa temperada, mas pode usar qualquer tipo de farofa, farinha, tá? Farinha de puba, farinha panko, farinha de rosca, qualquer tipo de farofa. Não tem
Eu vou secar ela aqui na... Coloquei um pouquinho de manteiga. Ela vai dar uma pelotada e a gente vai dar só uma secadinha para essa manteiga incorporar na farofa e dar um gostinho legal. Misturei a farofa com tomate. Só estou dando uma misturada bem rápida. Só para ela dar uma secadinha. Para essa preparação de 300 gramas de bacon, 300 gramas de linguiça e 250 gramas de arroz, eu vou usar 350 gramas de farinha. Mas aí a farinha fica a gosto. Tem gente que gosta com mais farinha, tem gente que gosta com menos. Então essa opção de farinha fica a cada um. Eu vou dando essa misturadinha. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela já está começando a secar. Ela secou o tomate. Naquele mesmo bol, eu vou jogar a farinha. Vou dar uma olhadinha no arroz. Só deixar ele secar agora. Bem soltinho. Vocês vão dar uma olhadinha aqui que o arroz está soltinho. E é o que eu preciso. Deixar ele secar. Vou fazer um temperinho nessa farofa de tomilho. Não vou colocar sal por enquanto. Colocar um pouquinho de páprica picante defumada. E eu vou colocar também um pouquinho de ervilha. Pode ser ervilha de lata, pode ser essa que a gente compra em saquinho. Essa receita também, vocês podem fazer qualquer incorporação de ingredientes. Para o Natal o pessoal gosta muito de colocar uva passas, ou em outras festividades colocar frutas, maçã. Então fica bem à vontade para estar adicionando qualquer ingrediente. Essa receita aqui ela aceita vários tipos de ingrediente. Eu vou secar um pouquinho mais de farinha, só usar mesmo o calor residual da panela. Deixar ela dar uma secadinha. Deixa eu dar uma olhada na linguiça. Vou dar só mais um choquezinho rápido aqui nela. Misturar rapidinho aqui só para vamos mostrar aqui como que ficou essa farofa, tá? Deixa eu ver o arroz, ele já está bem soltinho. Deixa ele agora só terminar de secar em fogo bem baixo. Eu destampei e vou deixar ele secar em fogo baixo para ele não grudar. Deixa eu mexer aqui só para dar uma esfriada e a gente incorporar mais farinha. Eu não vou incorporar toda a farinha de uma vez, só para não deixar a receita muito seca. Aí a gente vai incorporando ela depois que a gente colocar o arroz.
certinho aqui. Deixa eu ver, a linguiça já tá quase no ponto. Vou dar só uma mexidinha aqui no arroz. Eu vou pegar um prato aqui pra gente já começar a trabalhar no empratamento. Eu vou usar aqui uma alface americana pra gente dar cor ao prato. É um prato bem simples. Eu vou ralar uma cenoura bem fininha dentro aqui do bowl com a farofa. Deixa eu mexer para ela incorporar aqui na receita. Bom, meu arroz já está seco, ó, bem soltinho. Vou incorporando ele aos poucos, tá? Porque como ele está quente, terá uma facilidade maior se o arroz estiver frio, tá? Mas como ele está quente, eu vou colocando ele de pouquinho em pouquinho, para ele não estragar na farinha, e vou mexendo. A gente tem que ir mexendo bem devagar. Lembrando, gente, que é arroz farofado, tá? Não é farofa com arroz. Então tem que ter mais arroz do que farofa. Eu vou botar só mais um pouquinho de farofa, não muito, tá? Porque eu não quero ele muito seco. Bom, agora só dar uma olhada aqui na linguiça. Eu já vou retirar ela do forno. Deixa eu já começar a finalizar o prato.
Eu vou picar essa linguiça bem pequena, tá? Porque eu não quero pedaço grande de carne na farofa, da mesma espessura do bacon. Vou incorporar a linguiça. Estou usando aqui uma linguiça de frango, mas pode ser linguiça de pernil, toscana, calabresa, tá? O que vocês quiserem aí. Bom, nossa farofa já está pronta, só a gente ir pro empratamento. Tem um prato bem simples, muito gostoso. Para as festividades, churrasco, Natal, você vê que ele não fica tão seco. Só para finalizar. Vou colocar uma salsinha. Gente, então tá aí o nosso prato. Um prato simples de fazer, barato e para festividade, churrasco, Natal, comemorações. É um prato que cai muito bem. Estamos aí com mais uma receita excelente, tá super gostosa e espero vocês no próximo Sabor Gourmet.